Amanhã será comemorado o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. No Brasil, mais de 5 milhões de pessoas já se cadastraram, mas o número ainda é pequeno. Por isso, há necessidade de conscientizar cada vez mais a população sobre a importância desse ato de amor. Wendy teve de lidar com um dos maiores desafios da vida ainda na adolescência. Com apenas 16 anos, ela foi diagnosticada com leucemia. Tive que trocar meus estudos por idas a quimioterapias e várias internações. Os médicos falaram que o tratamento quimioterápico estava dando certo. Então foram 2 anos de tratamento muito intenso, até a doença entrar em remissão. Menos de 5 anos depois, um novo diagnóstico. A doença voltou e dessa vez só um transplante de medula óssea poderia salvar a vida de Wendy. E o resultado não poderia ser melhor. Mas eu ergui a cabeça e falei: eu vou vencer de novo. Eu vou encontrar um doador de medula óssea, eu vou fazer o transplante e tudo vai dar certo. E após 3 meses de busca e eu ter concluído o meu tratamento, só estava aguardando um doador compatível, veio a grande notícia: Wendy, encontramos seu doador. O doador foi o Jorge, que estava cadastrado no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Ele é uma das 5 milhões de pessoas que já se voluntariaram como possível doador. Apesar de um registro nacional robusto, não é tão simples encontrar um doador de medula. Segundo pesquisas médicas, a chance de achar alguém compatível é de 1 a cada 100 mil. Por isso, a importância de mais e mais pessoas se cadastrarem como voluntárias. No Brasil, no ano passado, segundo o Ministério da Saúde, surgiram quase 11 mil novos casos de leucemia. Mais da metade dos diagnósticos foram em homens e 45% em mulheres. No mundo, estima-se que a cada 35 segundos uma pessoa descobre que tem câncer no sangue e necessita fazer um transplante de medula óssea. Hoje, 8 anos depois do transplante, Wendy mostra nas redes sociais a felicidade de ter tido mais uma chance de viver. A mensagem que sempre procura espalhar é de gratidão. E quando houve o dia da pega da medula, que meu corpo aceitou e que disse sim para uma nova vida, eu recebi assim uma paz, uma esperança de que dias melhores virão e de que eu tinha superado e que eu venci. E eu só tenho a agradecer. E para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com a fundadora da Associação de Medula Óssea, Carmen Vergueiro. Olá, Carmen, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada. Bom, acompanhamos na reportagem a nossa personagem falando que a vida dela mudou, né? Quantas vidas podem ser mudadas também se nós aumentarmos o número de doadores? Temos hoje 213 milhões de brasileiros, apenas 5 milhões de doadores, né? Quem pode doar? Qual o procedimento? Quais os requisitos, Carmen? Bom, quem pode doar? Quem tem de 18 a 35 anos e bom estado de saúde. Não tem os mesmos critérios que para doação de sangue, não tem nenhuma doença infecciosa, não tem câncer, e está em bom estado geral. Então, essa pessoa pode ser doadora de medula. Primeiro, ela tem que procurar um hemocentro para fazer o cadastro dela, que é a primeira parte desse processo. O processo de coleta de medula óssea hoje no Brasil, Carmen? Bom, então, quando você faz a primeira etapa, você vai fazer o cadastro dando uma amostrinha do seu sangue, só colhendo um exame simples de sangue e dando os seus dados. E isso é só a primeira etapa, porque daí vão fazer a sua tipagem de compatibilidade e vão colocar num registro de doadores de medula, que é o REDOME, que é o Banco de Doadores do Brasil. E lá também nós vamos colocar todos os pacientes que precisam de transplantes. A gente vai fazer a tipagem desses pacientes, porque fundamental é ter compatibilidade, entre o doador e o receptor. Então, o médico pega os dados do paciente e coloca no registro e fica procurando um doador compatível. E é bastante difícil encontrar o doador compatível. Então, é uma identidade genética e que, dependendo da sua origem genética, isso pode ser muito difícil. Então, varia, mas, em média, é 1 para 100 mil, mas pode ser muito raro e muito difícil. Então, é importante que as pessoas façam esse cadastro para dar mais chance para os pacientes.
Se você for compatível, você é chamado para doar medula óssea. E aí vem a segunda parte, que é a doação propriamente dita. Você vai conversar com o médico, ele vai te examinar, vai pedir exames, ver se você está em bom estado de saúde, e daí vai te explicar que tem duas formas de doar medula óssea. A medula é a fábrica do sangue, ela fica dentro do osso, de todos os ossos do nosso corpo, aquela coisa que a gente chama de tutano. Aquilo que é a medula. Então, quando a gente doa a medula, a gente vai ter que colher lá de dentro do osso aquelas células que parecem sangue, mas que são as células mãe do sangue. São as células que dão origem para os glóbulos vermelhos, para os glóbulos brancos e para as plaquetas. Então, essa coleta pode ser feita de duas formas. Uma forma é colher diretamente do osso, e aí a gente precisa levar o doador para o centro cirúrgico, ele vai ter que receber uma anestesia, por isso que ele vai para o centro cirúrgico, e aí a gente com uma agulha e com uma seringa vai puxando de dentro do osso, da bacia, uma quantidade de sangue que equivale mais ou menos a uma bolsa de sangue. Uhum. Essa é uma forma de doar. Quem doa desse jeito tem que ficar internado por 1 ou 2 dias no máximo. E todo mundo pergunta, bom, mas dói muito, como é? Bom, a sensação é mais ou menos como se tivesse levado um tombo, batido forte nesse lugar. Então, quem doa vai ficar com essa dor, em média, por uma semana, como se tivesse levado um tombo e batido naquele lugar. Esse é a principal efeito, assim, né, da doação. E a outra forma é doar pelas veias. E como é que a gente faz isso? A gente dá um remédio para o doador que estimula muito a produção do sangue. Então, as células mãe, as células que a gente precisa para o transplante, elas estão dentro do osso, mas com esse medicamento, depois de 5 dias, elas começam a ir para as veias. E a gente pode filtrar. Então, a outra forma de doação é feita, a pessoa não precisa internar, ela vai até um hospital, coloca uma agulha na veia e o sangue dela passa por um filtro, que é uma máquina que a gente chama de aférese. Essa máquina separa só as células mãe e depois devolve o sangue para o doador. Então, essa segunda forma de doar, a pessoa precisa ter uma veia calibrosa para poder fazer essa doação, e ela é feita em média em 4, 5 horas, que o doador fica sentado esperando fazer a filtração do sangue. Carmen, Então, em junho... duas... Desculpa, pode concluir, por favor. Então, as duas formas que vão ser só resolvidas quando a gente tiver realmente já o caso esclarecido de quem é o paciente e quem é o doador, e daí poder entrar num acordo de qual é a melhor forma de doar. Para cada paciente é diferente. Pode falar. Em junho, o governo federal, por meio de portaria, fez uma alteração ali em relação à idade limite, né, para o cadastro de doadores de 55 anos para 35. Essa mudança foi necessária por quê? Bom, essa mudança gerou realmente muitas dúvidas, né? As pessoas ficam pensando, nossa, mas agora por que 35 anos não posso me cadastrar? Mas tem um motivo, assim, isso já foi feito fora do Brasil, a gente tem vários registros no mundo, o registro canadense já fez isso há 8 anos, o registro alemão já fez isso, o americano também já mudou a faixa etária para mais... Por quê? Porque nós temos acompanhado os resultados do transplante e foi visto com dados científicos de que quanto mais alta a idade do doador, maior a mortalidade e as complicações do paciente que recebe o transplante. Então, os melhores resultados são com doadores mais jovens. Sempre quando a gente acha um doador, se a gente tiver 2 doadores compatíveis com uma pessoa, a gente vai escolher o mais jovem, porque a gente sabe que o resultado é melhor. Então, por isso, os registros aceitam doador até 35 anos. Agora, no Brasil, todos os hemocentros, a partir de agora, estão aceitando só até 35 anos, e a pessoa fica lá cadastrada, e até 60 anos ela pode ser chamada, se porventura não tiver outro doador, e se ele for o melhor, ele vai ser escolhido. Mas isso faz com que melhore muito a qualidade, né, do transplante e o resultado para o paciente. Então, otimiza muito e melhora para o paciente. Carmen, muito obrigada pelas suas informações. Diante dessas reflexões, fica aqui mais uma vez o apelo para que você que nos acompanha seja doador, se cadastre para ser doador de medula óssea. Carmen, da Associação de Medula Óssea, muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada. Olha, fiquem ligados que amanhã é o Dia do Doador Mundial e vai ter uma live do WMDD só com depoimentos de doadores e de pacientes muito interessantes. Procurem para ver, porque tem muitos depoimentos bacanas. Excelente. Obrigada pela dica mais uma vez, Carmen. Tchau, tchau.